Vamos a mais uma correção de atividade, ok? Agora a página 96 do livro de matemática. Então lá tem assim: observe a cartela de adesivos a seguir. Então tem aí uma cartela de adesivos. E ele pergunta: quantos adesivos havia na cartela quando estava completa? 10 adesivos. Qual fração da cartela já foi destacada, já foi retirada? 4 décimos. E qual fração da cartela ainda falta ser destacada, ainda falta ser retirada? 6 décimos. Qual porção é maior? A que foi destacada ou a que falta ser destacada? Então, a porção maior é a que falta ser destacada. Como eu sei que deu esse resultado? Apenas ao observar a figura. Gente, apenas ao observar uma figura, eu posso determinar uma fração, certo? E o que essa figura vem nos dizer é isso, que apenas ao olhar, ao observar e ao analisar, eu posso escrever uma fração sobre essa figura, certo? A outra questão, que é a 12ª, fala o seguinte: nas 4 garrafas do mesmo tamanho, ao lado, a posição da seta indica o nível da água quando estão cheias. Observe as divisões em partes iguais de cada garrafa e o nível de água. Nessa questão é importante a gente lembrar, né, e estar destacando que quando, né, o numerador, quando for maior, vamos de novo. É preciso lembrar de que, fixado o numerador, quanto maior for o denominador, menor será a fração representada. Então, quanto maior for o denominador, menor será a fração. Por quê? Porque o denominador é quando eu falo o quê? É quando eu divido aquele inteiro. Em quantas partes está dividido o inteiro. E o numerador é quantas partes eu destaquei daquele inteiro. Então, se eu tenho um mesmo inteiro, que ele foi dividido em 10 partes, e eu divido esse mesmo inteiro em 9, quem vai ser menor? Justamente quem foi dividido em mais partes, quem foi dividido em 10. Então, vamos lá para a 12ª questão. Ele pergunta assim: qual garrafa está mais vazia? Essa questão, só de olhar, eu vou saber, né? Qual garrafa está mais vazia? A garrafa da letra D. Ela está mais vazia, certo? Mas na letra B, ele pergunta: qual garrafa está com 6/7 de água? Eu sei que é a garrafa C. Por quê? Porque eu fui lá nas garrafinhas e contei em quantas partes elas estão divididas e quantas estão cheias. Então, eu determinei que a garrafa C, ela tem 6/7 de água, né? Na letra C, ele fala: em qual garrafa faltam 2/6 para enchê-la? Então, eu sei que é a garrafa A, porque ao observar a garrafa, eu fiz as frações. A garrafa A cheia, ela tem 4/6. E vazia, ela vai ter 2/6. Então, a resposta da letra C é a garrafa A. Agora, a letra D, gente, ele pergunta o seguinte: a garrafa com 5/6 de água tem mais ou menos água que a garrafa com 6/7? Gente, se eu sei que as garrafas elas têm o mesmo tamanho e o denominador delas estão diferentes, eu vou saber que quanto maior o denominador, menor é a fração. Não é isso? Então, se é a mesma garrafa dividida em partes diferentes, eu vou saber que a garrafa que tem 6/7, ela está mais cheia que a garrafa que tem 5/6 de água. Certo? Respondido, vocês vão lá corrigir, põe o Czinho e vamos para a correção de religião. Aí na folha de religião, nós temos a primeira questão, que ela fala o seguinte, escreva a sua opinião sobre a frase acima, sobre aquela frase de Mahatma Gandhi, que ele fala: felicidade é a harmonia entre o que se pensa e o que se fala, né? E o modo de agir. O que ele quer dizer com isso? O Mahatma Gandhi, ele quer dizer o quê? Que ele afirmou que ser feliz é ser coerente. Isso significa que nossos pensamentos, nossas falas, né,
E nossas ações devem estar o quê? Em sintonia, em harmonia, justamente, é aquilo que eu falei. Se não agirmos de acordo com o que pensamos e falamos, vivemos uma mentira e não podemos ser felizes, né? Então foi isso que eu falei daquela vez, na hora da explicação, que se nós vivermos de uma forma que nós não acreditamos, nós estaremos vivendo uma verdadeira mentira. Na segunda questão, ele pede para listar 3 motivos que impedem as pessoas de serem felizes. Eu poderia colocar o quê? A desunião, a desarmonia, a inveja, né? Eu poderia colocar também o quê? As brigas. Então, são inúmeras coisas que nós podemos colocar, certo? Na terceira, você vai listar 3 motivos que você tem para ser uma pessoa feliz. Eu posso listar o quê? Eu posso listar que eu sou feliz por quê? Porque eu tenho uma boa saúde, porque eu tenho uma família unida, porque eu estudo em uma boa escola, né? Porque eu tenho amizades. Então, eu posso listar vários motivos, né? Vocês vão listar o de vocês, tá certo? Última questão, ele fala o seguinte, ó. Desenhe algo que, em sua opinião, represente a felicidade para as pessoas. Então, vocês desenharam aí e vocês nomearam, né, esse desenho colocando um título. Quando eu for corrigir a folhinha, vou ver os desenhos e a criatividade de vocês, certo? Até a próxima aula.